Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 8, do 5 em diante. Palavra bem conhecida. Creio que já ministraram aqui sobre essa passagem, mas tudo é semente, né? Eu me chamo Ediel, sou presbítero da Casa do Senhor, sou servo, estou aqui para servir a cada um de vocês, amém? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Aleluias. Lucas 8, do 5 em diante. Amém? Obrigado. Amém. Diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sua semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou aquele: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode se assentar, tá? Fique à vontade. E falar um pouco com os irmãos aqui sobre essa passagem, né? Sobre semente, né? 3 tipos de sementes, né? 3 tipos de sementes que, dependendo como elas são plantadas, como a gente planta, como a gente rega, é que vai dizer, né? É o que vai fazer se ela vai brotar ou não. Amém? A primeira semente, ela diz aqui, né? Caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Existem várias situações, né? Na beira do caminho. Beira do caminho, você não dá atenção devida, muitas das vezes, para a palavra lançada na tua vida. Uma palavra que muitas das vezes a pessoa chega para você e lança e fala: olha, faz isso, isso, isso assim, que você vai ter, né? Uma boa colheita, né? Vai ter um bom resultado, vai ter um excelente resultado. Mas muitas das vezes você não dá ouvido, né? E acaba se perdendo na beira do caminho, né? A segunda, sobre as pedras, né? É lançada de qualquer jeito, cai num lugar cheio de pedra e não se fortalece, né? Não se fortalece, né? Age de qualquer jeito, de qualquer modo, e não tem raiz, né? Não tem um domínio próprio, né? Não tem. Por quê? Porque ela foi lançada no meio das pedras, né? Ela não tem uma raiz, né? Fortalecida, não tem uma base, né? E a terceira, que é os espinhos, diz aqui, ó: qualquer situação é motivo para desistir. Buscam, mas tudo a sufoca. Então, queridos, o que essas sementes, elas têm a ver com a nossa vida, com a minha vida e com a tua vida, né? O que? Eu falei 3, né? Mas tem mais uma, que é a boa terra, né? Aonde você está plantando a sua semente? No qual desses 4, né?
Falei 3 e a quarta é a boa terra. Espero que seja na boa terra. Espero que seja, né, plantada, né, na presença de Deus, no coração de Deus, né? Que ela seja plantada de uma maneira que Deus veja a cada dia, a cada amanhecer, você esteja regando ela no passar do dia, né? Que você possa estar regando essa semente que você plantou na boa terra. Amém? Por que boa terra? Né? Ninguém quer plantar, né? Ninguém quer semear de qualquer jeito, ninguém quer semear em qualquer lugar. Quer plantar e quer ver resultado da semente, né? Da semente. Eu confesso que para vocês, cada um de vocês que aqui estão, são sementes que alguém plantou, né? Semente que alguém plantou. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque alguém pagou um preço, alguém plantou por você estar aqui hoje. Eu, há 9 anos atrás, plantaram pela minha família, sem ao menos nem conhecer, né? Sem ao menos nem me conhecer minha família, e plantaram. E aí chegou um certo cidadão, um certo amigo meu, um irmão meu, e um dia chegou para mim e falou assim: mano, eu estou levando o Matos Nascimento aí em Porto Velho, eu queria muito que fizesse um almoço na sua casa. Eu falei: nossa, Matos Nascimento na minha casa. E esse irmão, eu não teria como dizer não para ele. E aí eu sei que foi a semente que foi lançada, foi a vinda do Matos Nascimento na minha casa. E aí, sempre que ele vinha na minha casa, esse meu irmão, às vezes, dia de domingo eu estava, final de tarde, sempre eu estava bêbado, né? E ele me chamava: mano, vamos lá na igreja? E eu falei: não, mano, vai lá. 1 hora eu chego lá, né? 1 hora eu vou. 1 hora eu vou. E aqui estou eu. Eu aceitei Jesus, voltei para a presença de Deus há 9 anos. E Ele plantou essa semente por mim também. E, queridos, já se passaram 9 anos. E quando o Matos Nascimento fez o apelo lá dentro da igreja, eu peguei na mão da minha esposa pegou na mão da minha filha, e minha filha pegou na mão da minha neta. E fomos nós 4 lá para frente da igreja para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E estamos até hoje. E peço muito a Deus, todos os dias, a minha primeira semente na campanha, toda a primeira semente, dia 1º, é que Deus me fortaleça para me estar na presença dEle a cada dia da minha vida. Amém? Eu perdi muito tempo longe da presença de Deus. Muito tempo. E Deus, nesse período todo, vem me agraciando, queridos, com muitas bênçãos, com muitas sementes. Não sei se eu já contei aqui, mas Deus já me presenteou com várias sementes. O ano passado, 2 anos atrás, eu resolvi trabalhar por conta. E aí eu fui trabalhar com compra e venda de peixe. E nisso comecei a trabalhar, e nisso chegou a um ponto de eu falar assim: não, vamos ter que abrir uma peixaria. Até mesmo para dividir as coisas lá de casa com o local, né? E aí começamos a trabalhar, aluguei um ponto, e desse ponto começamos a vender peixe, como alguns dos irmãos aqui até foram lá outras vezes, compraram peixe. E de um certo tempo para cá começou a fraquejar a venda do peixe. E Deus mostrou para nós a venda de peixe assado. E aí a gente colocou o peixe assado. E começamos a vender peixe assado final de semana. E nisso começamos a pessoas parar e perguntar: tem marmitex? Tem marmitex?
E aí a gente começou a pensar na possibilidade de colocar marmitex, mexer com comida. E daí eu comecei, só eu e Deus, fazer um propósito, né? Só eu e Deus. Minha esposa, minha filha, meu genro, minha neta, ninguém sabia dentro de casa, era só eu e Deus, esse propósito. E aí Deus usou um servo, um profeta, lá na igreja sede, o pastor Johnny, que eu acho que a maioria daqui vocês conhecem. Ele foi lá no dia do aniversário da igreja, e ele levou uma palavra lá sobre a mão mirrada, para você sair do canto e vir para o meio, para viver na dependência de Deus. E eu estava lá na porta, assim, que eu sempre gostei de ficar lá na porta, e aí aquela palavra foi tomando conta, eu fui vindo para perto, quando eu dei por conta, eu estava sentado na primeira cadeira. E aí ele começou a ministrar, eu comecei a receber aquela palavra. E, queridos, quando deu quase no final da ministração dele, ele chamou 4 pessoas. Você. E a terceira pessoa, ele falou assim, não, você aqui, ó, você, vem aqui. E aí ministrou na vida das 3 pessoas, depois ele veio ministrar na minha vida. E falando assim, aquele projeto que você tem, que você está buscando Deus, Ele manda te dizer que chegou a hora, alarga as tuas portas, que a partir de hoje, eu estou tomando conta, eu estou indo na frente, eu estou fazendo por você. Queridos, isso foi num sábado. E aí, no meio disso tudo, eu estava com um carro para vender, havia quase 2 anos, 2 meses. E não vendia, só vinha proposta indecente para trocar com outras coisas, com televisão, com moto, com um monte de coisa. E eu não, quero vender. E as coisas amarradas. E nesse meio tempo, nesse período, também a documentação nossa estava bem amarrada também. A minha filha, a gente já tem um CNPJ já, acho que uns 2, 3 anos, e não estava conseguindo mudar, né? Nem de atividade, né? E nem de endereço. A moça que trabalha para nós lá, a nossa contadora, falava assim, Larissa, tá difícil, não sei, já fui na Cefim, já fiz isso, já fiz aquilo e não consigo. O negócio estava amarrado, irmãos. E aí, quando o pastor Johnny lançou essa palavra, segunda-feira, cedo, a gente pegou e estava lá, e ela liga para a Larissa mais ou menos às 8h30 da manhã e fala assim, Larissa, não sei o que foi que aconteceu, mas a documentação já foi transferida, já está com o endereço daí, já está até com o nome da peixaria, nome fantasia. Não sei o que foi que aconteceu. E já mudou até a atividade. Aí eu falei para minha filha, eu sei, né? Isso é Deus, né? Então, queridos, para a gente ver o agir de Deus na nossa vida. E passou mais ou menos umas 2, 3 horas, no mesmo dia da segunda-feira, aparece um camarada lá e fala assim, de quem que é aquela saveira ali? Eu falei assim, é nossa. E ele falou assim, quanto que você está pedindo nela? Eu falei o valor. Ele falou assim, você tem tempo de ir lá no cartório agora? Eu vou te comprar ela. Eu falei, tenho. Então vamos lá, que ela é minha. Então, queridos, o agir de Deus foi muito rápido na nossa vida. Por quê? Porque eu tomei posse. Aquela palavra, aquela semente que o pastor Johnny lançou na minha vida, eu peguei, tomei posse dela, né? Tomei posse. E hoje a gente está lá, para a honra e glória do Senhor, atendendo. Tem uns clientes fiéis lá, né? Né, pastora Poli? Pastor Sansão, Manuel, o irmão ali sempre vai lá, né? Vender meu peixe aqui já, né? Quem quiser comprar um peixinho assado, uma marmita, é lá com nós, né? Então, queridos, é a palavra lançada. Aonde ela é lançada? É numa terra boa, né? É numa terra boa. Aonde eu lancei a minha semente foi numa terra boa. Eu decidi viver, né, na dependência de Deus. E aí, no meio disso tudo, um certo dia a gente está lá, eu e o ajudante, e a gente chega,
eu estava com bastante peixe no freezer, só que eu precisava de tambaqui, eu não estava tendo tambaqui para comprar, né? Não tinha tambaqui, eu precisava comprar. E resumindo a história, eu estava sem o dinheiro para comprar também. E aí o rapaz que trabalha comigo, Elianai, falou assim, não, ele me chama de Dinilson. Não, Dinilson, eu vou ligar para o fulano, que o fulano me atendia lá e tal, aquela coisa toda, e aí ele vai liberar o peixe para nós. Ligamos para o camarada, e o camarada não atendia, foi em cima, foi embaixo, eu sei que o cara, isso foi passando a hora, foi passando, e aí chegou, quando deu umas 4 horas da tarde, o camarada chega lá e fala assim, ó, o patrão mandou avisar que não vai liberar, porque como vocês é cliente novo, só se for à vista. Eu falei, amém, querido, não tem problema não. E aí o Elianai chegou e falou assim, e agora, Denilson, o que a gente vai fazer? A gente precisa só de 5 peixes. Eu falei assim, Deus proverá, né? 5 peixes, se a gente pegar 5 peixes, né? A gente arruma eles, ajeita e faz 10 bandas, a gente vende e tem dinheiro para comprar peixe para o domingo, né? E aí, passou e nada, quando deu, quase na hora de fechar, 6h30, e aí ele, Denilson, e agora, Denilson? Não aparece ninguém, né? Vendemos um pouquinho hoje e tal. E aí, quando eu estou fechando, aparece um camarada lá, que o Manuel conhece, né? Ele tem um nome até meio fora do comum, né? O apelido do cara é Traíra, né? Mas é um camarada muito gente boa, né? Silvanei. E aí Deus usou aquele camarada para levar lá para mim. O camarada estava bêbado, né? Bêbado, sexta-feira, 6h30 da tarde, bêbado. Ele chega lá na porta, lá estava eu e o Elianai sentado na porta da peixaria. Ele chega e fala assim, ei, tu tá sem tambaqui aí, né? Eu falei, tô. Eu tenho 5 tambaqui aqui, pega ele aí. Pega ele aí. O Ednilson olhou para mim, o Elianai olhou para mim assim e falou assim, Ednilson, o que é isso, cara? O que é isso? Eu falei, é Deus. É Deus. Ednilson, tu pediu 5 tambaqui, o cara veio aqui com 5 tambaqui, cara. O cara veio bebo. Eu falei, eu vou fazer o quê? Deus usa quem Ele quer, meu querido. Deus usa quem Ele quer, né? Deus usa quem Ele quer, né? Então aí, queridos, a gente foi, pegou, ele começou a chorar, e aí ele falou assim, cara, eu vou logo limpar esses peixes. Eu falei, não, calma, amanhã de manhã cedo a gente limpa, e aí a gente bota para vender, e a gente vai vender e vai comprar uma outra quantidade. E assim a gente fez, queridos, mas por quê? Porque lá no início eu falei, porque nós decidimos viver na dependência de Deus. Eu confio. Muitas das vezes eu estou ali e eu chego até a ser falho. Eu falo assim, meu Deus, mas está complicado hoje, está complicado. E a Larissa fala assim, calma, pai, calma, Deus proverá. E Deus proveu, querido. Deus proveu para a honra e glória do Senhor, que hoje a gente está mudando para um local maior, bem mais aconchegante, viu, pastora? A senhora vai chegar lá agora, vai ter um espaço bacana para almoçar tranquilo, né? Deus colocou outras pessoas na minha vida, né? Pessoas que vieram lá do interior do Rio de Janeiro, mais conhecido como pastor Neilando. Ele veio e me abençoou com uma certa quantia, perguntando para mim quanto eu precisava para mudar daquele local, para melhorar o ambiente. Eu falei, pastor, não sei, mas mais ou menos X valor. E aí ele veio junto com o padrasto dele, né? Cara que eu nunca vi na vida, né? Nunca tinha visto na vida. Minto, eu vi ele uma vez lá em Teresópolis, mas não tinha tido contato nenhum com ele. E esse camarada ficou lá em casa, lá tudinho, tratamos ele bem, acolhemos ele bem. E ele tomou a iniciativa de falar assim, ô Ney, ele chama o pastor Neilando de Ney. Ô Ney, precisamos ajudar o pastor Ediel.
Nós precisamos, vamos ofertar um valor na vida dele, para ele melhorar o ambiente dele. Aí mais uma vez, queridos, Deus usou quem? Um ímpio. Um ímpio, para nos ajudar, para nos ofertar na nossa vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está acabando. Sábado o cara me entrega o ponto. É bem ali pertinho, é na frente do comercial Jirigóia. O espaço que a gente tem lá hoje, onde a pastora sempre almoça lá, junto com a cozinha, tem mais ou menos 5x5. A nossa cozinha ela vai dar 6x5, só a cozinha, né? E o outro espaço que vai ficar para colocar em média de 8 mesas, vai ser mais ou menos isso aí, de 6x6 mais ou menos, fora a parte da frente que tem mais 8 metros para a gente colocar mesas pelo lado de fora. Então, é ou não é Deus agindo na nossa vida? Né? É ou não é? Por isso que eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias. Todo dia que eu chego ali, eu sou sempre o primeiro a chegar, né? E aí eu abro aquele nosso local de trabalho e começo a orar, começo a agradecer a Deus por tudo que Ele vai fazer naquele dia. Não interessa o que for fazer, mas Ele sabe. Não interessa o quanto a gente vai vender, Ele sabe, né? Deus nos dá a quantia, né? A medida, né? Que precisamos, né? Eu nunca pedi para Deus para me ficar rico na vida, não. Eu quero que Ele me dê condições para me sustentar, né, e pagar as nossas dívidas, nossas contas diárias. Amém? Então, as nossas sementes, elas têm que ser plantadas numa terra boa, né? Numa terra boa. Aonde é essa terra? No coração de Deus. E quando eu vendi o carro, eu fiquei um tempo sem carro, e aí rodando para um lado, rodando para o outro, atrás de carro, e entrava naquele Face lá no Marketplace, lá, e procurava. E queridos, achei um carro, né? Esse que está aí na frente aí. Achei, gostei do carro e tal, e aí comecei a conversar com um rapaz e tal, e aí o camarada foi, o carro estava num valor bem abaixo do preço. E eu perguntei para ele por que ele estava vendendo aquele preço. Ele falou assim, não, que ele estava recebendo esse carro numa dívida e precisava desse valor, e estava indo embora e precisava daquele valor. Beleza, até então, tranquilo. Fui, vi o carro, gostei do carro. Só que aí, queridos, eu caí no golpe, né? Caí no golpe. Perdi 10 mil reais, né? Perdi 10 mil reais. Dei os 10 mil. Fui com o dono do carro, o cara conseguiu enganar o dono do carro e me enganar, nos ludibriar, nós dois. E aí passei o valor no Pix do camarada lá e vim embora para casa todo feliz da vida com o carro. Quando chegou ali na Rio de Janeiro com a 13, ele me liga e fala assim, ô irmão, você está onde? Eu falei para ele, estou chegando em casa. Eu falei assim, rapaz, volta aqui que a gente caiu num golpe, né? Volta aqui. A gente vai ter que ir para a delegacia prestar queixa, porque minha mulher está louca da vida aqui, quer o carro de volta e tal. Eu falei assim, não, você está de brincadeira e tal. E para resumir a conversa, a gente foi na delegacia, na Unisp, e daí a pessoa que nos atendeu lá falou assim, não, isso aí é a coisa mais comum do mundo. Aqui mais ou menos, vocês aqui são o 6º ou 7º que está vindo agora, aqui. Só a parte do meu plantão aqui mais ou menos, que isso acontece. O que vai acontecer é que o comprador perdeu todo o valor que ele deu, né? Resumindo eu. E aí, queridos, aonde eu sempre falo, eu, Ediel, eu sempre falo assim, existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus, né? Por quê? Porque eu vejo que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, já que eu vivo na dependência dEle, Deus permitiu que isso acontecesse para Ele me mostrar mais tarde o que ia acontecer, né? E aí o que foi que aconteceu? Conheci essa família, comandante Iranildo, comandante da polícia, e ele chegou e falou assim, irmão,
eu já sei um pouco da tua vida. Antes de você vir aqui, em outras palavras, eu já puxei a tua capivara, já puxei informação sua. E faz o seguinte, eu estou indo viajar amanhã, vou voltar dia 6 ou dia 10 de dezembro. Faz o seguinte, fica com o carro é seu. Quando eu voltar, a gente conversa e a gente negocia da melhor forma possível. Falei, amém. Fiquei com o carro, né? E aí, chegou dia 6, liguei para ele, falou assim, não, eu já estou em Porto Velho. E aí a gente foi, conversou tudinho, e se acertamos, querido. Ele dividiu lá umas prestações não suave, né? Mas Deus tem nos honrado, já paguei, né? Paguei 2 já, né? E aonde eu quero chegar? Na permissão de Deus, que eu e Diel entendo isso. Queridos, eu ia dar 10 mil de entrada nesse carro, ia ficar 17 mil para trás, ia ficar 48 prestações de 790. Resumindo, eu ia pagar 21 mil reais de juro. 21 mil reais de juro eu ia pagar de um carro. Praticamente eu ia dobrar o preço do carro. E ele chegou e falou assim, irmão, faz o seguinte, eu não quero dar prejuízo para você e nem quero ficar no prejuízo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse prejuízo, você fica com o carro e vai me pagando como você puder. Amém? Eu falei, amém, querido, amém. Você tem condições de me pagar quanto por mês? E aí eu fornecia marmita uma empresa, e vinha bem bacana mesmo as entregas, né? Eu falei, não, dá para me pagar esse valor. E aí, queridos, já paguei duas parcelas, né? Vai para a terceira agora, dia 10. E o que eu vejo? O que eu vejo? Eu não perdi 5 mil reais. Se você for fazer uma matemática de 21 mil reais, eu ganhei 16 mil. Só de juro. Eu não perdi, eu ganhei. Então, muitas das vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa na nossa vida, porque lá na frente vai ter um resultado. Eu conheci uma família muito top, um cara de um coração puro, né? De um coração puro, e já foi almoçar lá com a gente lá também, e ele falou, Gel, não te preocupa, no dia que você não tiver condições de me pagar o carro, você me avisa. Eu falei, não, irmão, não se preocupe o senhor, que eu dou um jeito, né? Eu dou um jeito. Deus, se Ele me deu esse carro, me deu para me estar com Ele, irmãos, é porque Ele vai me dar condições, né? Ele vai me dar condições. Não sei como. Eu sempre falo, Deus proverá. Deus proverá. Porque se eu recebi lá atrás aquela mensagem para a gente viver na dependência de Deus, se eu ficar duvidando das palavras, e aí? Da palavra lançada, né? Porque o nosso Deus não é um Deus de dúvida, né? O nosso Deus não é um Deus de dúvida. O nosso Deus é um Deus convicto, fiel, né? A palavra dele. Deus é fiel na palavra dele. Então a gente tem que ter fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas com poder tão grande, irmão. Tão grande, mas tão grande, porque diz assim, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, agora vocês imaginam qual o tamanho do grão de mostarda, né? Qual o tamanho do grão de mostarda, né? E para concluir, diz aqui, ó, o significado das sementes. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não criam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando ouve, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desiste na hora da provação. As que caírem entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida.
Então, queridos, não deixe que a sua semente seja perdida, né? Na beira do caminho, nas pedras, né? Ela possa cair em boa terra, né? Em boa terra, não na beira do caminho. Diz aqui, ó, ouve que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas aos que seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres desta vida, e não amadurece, mas as que caírem em boa terra são as que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então, queridos, que essa noite você venha plantar a tua semente. Você já ouviu essa passagem várias vezes, que você venha plantar a semente, a boa semente, no coração de Deus, que é uma terra fértil, é uma terra fértil, a terra que mana leite e mel, é na presença de Deus. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus venha colocar os projetos de vocês nas mãos deles, que eles possam estar, tá? Sendo regado todos os dias, que você regue com suas orações, com seu clamor, com seu choro, tá? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Essa é a palavra dessa noite. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?